Olá, gente, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito, desde já se inscreva, deixa seu like, compartilha, comenta, tá? Isso ajuda a gente, ajuda o canal a crescer e espalha a mensagem para mais pessoas, né? Então, sem demora, hoje no vídeo nós vamos falar do 6 mentiras que talvez você conheça como um padrão do autismo, tá? Sem demora, vambora! Bem-vindo ao Crise dos 30, me chamo Larissa Macedo, cheguei aos 30 e junto com ele desemprego, gestação não planejada, maternidade solo, crise de identidade, autismo. E decidi compartilhar tudo isso com vocês aqui no canal. Então, gente, eu separei aqui 6 mentiras, 6 fatos, 6 coisas que as pessoas falam muito, geralmente, principalmente pra mim, quando eu falo que meu filho é autista. Então, assim, quando eu falo pra alguém assim, não, eu sou mãe de um autista, ou então, o Bernardo é autista, primeira coisa que eu sempre escuto nossa, ele é muito inteligente então, né? Porque eu fiquei sabendo que todo autista é super inteligente. Ou seja, que são gênios. E eles não são, né? Não todos. A superdotação, ou eles serem super inteligentes, é uma característica não exclusiva do autista, tá? É uma característica da pessoa, né? São pessoas que nascem superdotadas, assim como pessoas nascem autistas, assim como pessoas nascem com síndrome de Down, entendeu? Então, assim, não tá ligado uma coisa à outra, muito pelo contrário, né? A maioria das crianças autistas, elas têm até um déficit de desenvolvimento, né? Por conta do autismo, porque afeta bastante algumas partes neurológicas. Então as crianças acabam tendo um atraso no desenvolvimento. Algumas acabam até desenvolvendo deficiência intelectual. Então não tem nada a ver que autista é gênio, tá? Isso é um mito, é uma mentira. E é uma mentira que a sociedade acredita. A sociedade vê o autista assim, o superdotado, o super gênio, tá? E é uma mentira. É os extremos, né? Ou ele é super gênio, ou vê ele como uma criança muito atrasada, muito vegetativa, né? Eu acho que é muito extremo. Uma das grandes mentiras. A segunda, que eu mais escuto, principalmente logo no início, quando eu descobri o autismo, porque meu filho sempre foi super agitado. Sempre foi de subir em tudo, de descobrir tudo, de explorar. Ele gosta muito de explorar, então vocês estão escutando ele no fundo. Ele tá pulando no sofá enquanto eu tô falando com vocês. Então, assim, o meu filho, ele fica o dia inteiro assim. O dia inteiro ele sobe no sofá, ele sobe na cama. Ele procura o que mexer, procura o que pegar. Ele é hiperativo. Meu filho é muito hiperativo. Laís, então todo autista é hiperativo? Não. Mas não é uma... quando eu descobri o autismo, que eu contei para as pessoas falaram assim, nossa, mas que estranho. Ele não é retraído, ele é tão agitado, ele é tão... se mexe, ele se envolve com as coisas, ele anda pra lá e pra cá, ele é curioso. Estranho, né? Porque eu achei que autista era aquela criança retraída, ou seja, que são retraídos. Gente, isso é uma mentira, é um fato que a sociedade também... Eu acredito que isso está baseado no que a sociedade, ela criou uma imagem do autista, sabe? O autista é aquele que é retraído, que vive igual um bichinho do mato, sabe? Até essa expressão, né? Aquele bichinho do mato, aquela pessoa assim, que fica assim, com medo, retraída, que não tem capacidade de desenvolver relacionamentos, de fazer nada. Então, assim, aí essa imagem que as pessoas têm, mas ele não é retraído, não é tímido, né? Até aquela coisa da timidez ser uma característica do autista também não tem nada a ver. Uma pessoa pode ser tímida e não ser autista, né? Uma pessoa pode ser retraída porque ela não gostar muito do contato com as pessoas e não ser autista. Isso tem nada a ver, isso é uma característica única da pessoa, não tem nada a ver com o autismo. E, muito pelo contrário, a maioria dos autistas que eu conheço, né, o que o Bernardo convive quando a gente vai nas terapias, nos médicos, eles são muito pelo contrário, não são retraídos, eles são hiperativos, tá? Eu não vou dizer uma porcentagem que eu não sei, eu não pesquisei para saber, mas eu posso dizer assim, no meu achômetro, que mais de 50% dos autistas, eles são hiperativos, sim, eles são hiperativos, entendeu?
Porque eles têm ansiedade. A maioria dos autistas, eles têm crises de ansiedade. Inclusive, as crises que eles dão são crises de ansiedade, né? É crises que vêm com excesso de ansiedade. Eles não sabem controlar essa ansiedade, né? Que vem dos sentimentos. Então, se eles têm ansiedade, eles são agitados, eles são ativos, eles são hiperativos, né? Que é o que também leva eles, às vezes, a serem agressivos. Eles não saberem lidar com essa ansiedade, com essa agitação, e eles acabarem descontando na agressão, né? Fazendo a autoagressão ou agredindo terceiros. Então, essa tarja de são retraídos é uma grande mentira da sociedade, uma grande mentira das pessoas. É uma capa que as pessoas criaram para autistas que é uma mentira, tá? Eles quer dizer que eles não podem ser? Não, podem ser. Tem autista que é retraído. Mas isso não é uma característica do autismo. Eu vejo como ser tímida é uma característica da pessoa. A pessoa, ela pode ser tímida e não ser autista, entendeu? Ser tímido, gostar de ser mais retraído, igual, por exemplo, eu não sou autista e eu sempre fui assim. A minha vida inteira eu sempre fui uma criança mais retraída, tímida, mais na minha. Mas depois que você me conhecesse, nossa, eu falava igual papagaio, igual uma tagarela, entendeu? Mas o início de um relacionamento, o início de um contato, pra mim era difícil. Entendeu? Eu não dava o primeiro passo, eu não chegava. Isso aí foi difícil pra mim. E eu nunca fui autista. Você entende a diferença? Então, ser retraído não é uma característica do autismo. Terceiro que eu sempre escutei bastante, também, não só do Bernardo, mas de todas, várias mães falando. Sempre alguém fala, autista não é capaz de amar. Ele não sabe amar. Autista é uma pessoa fria. Gente, isso é uma mentira. Acho que tá mais que provado aí que não tem nada a ver. O problema que eles têm é neurológico e não tem nada a ver com a parte de relações, diretamente ligado. Pode afetar a parte de relações, mas não quer dizer que eles não são capazes de amar. Muito pelo contrário, eles amam até demais. Eu vejo assim. Eles são muito intensos. Então, assim, eu vejo pelo Bernardo. O Bernardo, gente, é um grude, é uma beijação o dia inteiro, é uma abraçação o dia inteiro. Principalmente pele com pele, sabe? O Bernardo às vezes levanta a blusa dele para encostar a barriga no seu braço, a sua perna, se você tiver de short. Ele gosta do contato de pele com pele, sabe? Então, assim, pra mim isso é uma demonstração enorme de amor, quanto ele ama. Então, assim, pra mim essa é uma das maiores mentiras também que existe, que o povo fala do autismo. O autismo é frio ao ponto de não saber amar. Não, pelo contrário. Eles podem não saber demonstrar muito da forma que você acha que teria que ser demonstrado, mas que ele é capaz de amar, ele é. E ele sofre muito mais por isso do que qualquer outra pessoa que sabe demonstrar. Você pode ter certeza disso. Justamente por ele não conseguir se expressar da forma que ele queria e que você entenda que ele realmente está sentindo aquilo. Quarto, não gostam de carinho. Tá aí ligado um pouco a não sou capaz de amar, mas não gostam de carinho. Carinho mesmo, contato físico. E foi o que eu acabei de dizer. Pra mim também é uma grande mentira. Pode ser que tem autista que não gosta de carinho. Claro. Tem autista que essa é uma característica, sim, dele como autista. Ele não gosta do contato, pele com pele, ou contato físico. Mas tem aí hipersensibilidade. Porque ele tem, a gente tá me lembrando aqui, porque ele tem hipersensibilidade. Então, todo autista hipersensível, ele realmente tem um pouco de aversão ao contato físico. Ele tem um pouco de aversão não é ao carinho. Ele vai demonstrar o carinho de outra forma. Ele vai te dar o carinho de outra forma. Ele vai gostar de receber esse carinho de outra forma, tá? Então, isso não tem nada a ver com carinho. Mas pode ser sim que ele não goste do contato físico, tá? O toque. Já os hipossensíveis, que é o caso do Bernardo, do meu filho, eles gostam do contato e daquele contato forte. Então o Bernardo gosta, você pega ele, aperta, pressiona. Tipo, quem assistiu, né, a série da Netflix, Advogada Extraordinária, tem uma cena em que ela começa a entrar em crise e que ela pede pro par romântico dela lá na série abraçar ele e apertar muito forte para que ela consiga voltar. Então o Bernardo é esse, entendeu? Ele gosta do toque e do toque forte, sabe?
Ele gosta que você aperta ele com força, ele gosta de carinho, ele te aperta com força o tempo todo, ele gosta de beijo 24 horas, o Bernardo beija o tempo todo, o Bernardo pega em você dormindo ele te procura, ele te pega, ele passa a perna em você. Então assim, o Bernardo ele gosta do contato. Então por isso que eu falo, o não gostar do contato não é um padrão. Muito pelo contrário, tem os que gostam e os que não gostam. Mas isso não quer dizer que eles não gostam de carinho, entendeu? Isso não tem nada a ver. Ainda assim, todo autista ele gosta de carinho. Ele é um ser humano, óbvio que ele gosta de carinho. Óbvio que ele, mesmo que ele não goste de toque, ele tem essa aversão ao toque, ele vai gostar de receber o carinho e demonstrar o carinho. Mas de uma forma diferente, de uma forma que não ultrapassa esse limite dele, já que ele tem essa aversão ao toque. Entendeu? 5. Não mentem e não tem filtro, né? Todo mundo fala que autista não mente. Ai, não existe ninguém mais sincero que o autista, porque o autista não tem filtro. O autista fala o que vem na cabeça. Eu discordo dessa afirmação. Por quê? Principalmente por um fato. No autismo, a gente tem graus de... Hoje é tratado como grau, né? Antes era leve, moderado e severo. Hoje é grau 1, grau 2 e grau 3. O grau é maior conforme maior for a dependência do autista a uma terceira pessoa executar tarefas simples do dia a dia, como comer, tomar banho, vestir roupa, né? E o grau é menor conforme mais independente ele vai se tornando. Ou seja, vai fazendo terapia e ele vai obtendo a capacidade de executar essas tarefas, de ser independente, tomar banho sozinho, vestir roupa sozinho, escovar os dentes sozinho, escolher a roupa, comer sozinho. Então, conforme ele vai adquirindo essas habilidades, o grau do autismo dele vai reduzindo, retraindo. Então, para pessoas que hoje estão no grau leve, crianças que estão no grau leve, eu acredito que essas pessoas, elas têm a capacidade de ter filtro, entendeu? Porque são pessoas que elas estão mais adaptadas ao mundo de hoje, à sociedade. Então, quanto mais leve é o grau dela, mais independente ela é. Ou seja, é uma pessoa independente, que faz tudo, que provavelmente trabalha, casa. Tem muitos autistas que casam, têm filhos, têm famílias, trabalham, são profissionais reconhecidos e são autistas. Então, assim, porque eles conseguiram desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem independentes. Então, esses autistas, eles têm filtro. Então, de certa forma, eles conseguem mentir. Então, para mim, ou mentir, ou omitir, ou disfarçar, ou filtrar, isso eu não posso falar, ou não, isso eu não posso falar desse jeito, eu tenho que falar, mesmo que eu não gostei, eu tenho que falar, não, tá ótimo, porque como aquelas coisinhas que a gente faz no dia a dia. Eu acredito que esses autistas, eles são capazes, sim, entendeu? Acredito que quanto maior a dependência, sim, talvez menor o filtro, mas eu não acho que isso é uma regra, entendeu? Então por isso que eu acho que é uma mentira. Embora quanto maior a dependência, menos verbal ele é. Fato, né? Embora, como a gente acabou de dizer, quanto maior o grau dele, maior a dependência, quer dizer que menos verbal ele é. Então, se ele é menos verbal, se ele não ter filtro e não mentir, não faz diferença, ele não vai falar, né? Ele vai falar com atitudes, provavelmente, igual o Bernardo. Ele não fala com palavras, ele não é verbal, mas ele fala com atitudes. Então ele fala com um comportamental, ele fala agindo literalmente comportamental. Ele fala com comportamento sutil ou mais severo, mais forte, mas é a forma dele se expressar e mostrar que não tá bom, que tá legal, ou que ele gostou muito, ou que ele não gostou. Então, mas ele não vai ter a habilidade de mentir, porque obviamente ele não é verbal, né? E sexto e último, que pra mim é o maior de todos, a maior mentira que eu já ouvi, e eu fico assim, meu Deus, como é que pode falarem uma coisa dessa? Que pra mim não faz sentido, e eu vou explicar. Que o autismo tem cura. Gente, primeira coisa, é tão mentira, é uma mentira tão grande, isso é tão fantasioso, é tão louco, que
Se tivesse cura, não seria uma deficiência, seria uma doença, tá? E aí sim teria cura. Segundo, autismo não é algo que você adquire, é algo que você nasce. Então, se você nasce com ele, você vai morrer com ele, porque é uma condição. Ou seja, não é uma má formação, exatamente, porque isso não foi confirmado cientificamente se é uma má formação neurológica, mas é uma pessoa que ela tem dificuldades nas conexões neurológicas, e essa é a deficiência, tá? Então, é uma deficiência neurológica e que é uma condição permanente. Por isso que é uma condição permanente, porque é algo que você vai fazer um tratamento. Você vê que o tratamento não é literalmente com remédios, mas é tratamentos com profissionais, com equipe multidisciplinar que precisam ensinar aquela pessoa, aquele autista, a adquirir certas habilidades, ensinar a fazer coisas básicas que qualquer ser humano aprende normalmente no crescer da vida. E não só ensinar como... Oh, meu filho, não pega o microfone. E não só ensinar como reafirmar todos os dias, porque ele pode aprender hoje e amanhã ele esquecer, porque ele tem dificuldade de fazer essas conexões que fazem com que aquilo que ele aprendeu, com que o cérebro absorva aquilo que ele aprendeu e jogue para a área permanente do cérebro. Então ele tem essa dificuldade de fazer essas conexões. Então por isso que às vezes aquilo que ele aprende se perde. E aí por isso que vamos dizer que tem épocas que ele faz algo, aí ele para de fazer e depois do nada ele volta a fazer. Parece que ele pega, do nada ele lembra. Mas é porque essas conexões são frágeis, são difíceis. Então eles têm essa dificuldade de absorção de aprendizado. Então, gente, não existe cura. O que existe é o que eu disse. O autista se conquistando as habilidades, conseguindo aprender essas habilidades que fazem ele se tornar independente. E quanto mais independente, menor é o grau dele. Então, obviamente, vai se tornar assim. Pode chegar um ponto do autismo se tornar imperceptível naquela pessoa. Pode, claro que pode. Ele ficar super leve, ele conseguir conquistar bastante habilidades para driblar as dificuldades que ele tem relacionado ao autismo. Então, ele pode passar desapercebido? Pode, mas não quer dizer que ele foi curado. Muito pelo contrário, tá? Não quer dizer que ele saiu do espectro. Não existe isso. Não sai do espectro, tá? Autismo é uma condição permanente, por isso que foi decretado como uma deficiência e por isso que hoje os autistas têm todos os direitos que qualquer outro deficiente tem. Porque é uma condição permanente. Foi identificado cientificamente que é uma condição permanente. Por mais que você melhore, você pode melhorar hoje e amanhã piorar e depois melhorar de novo, entendeu? Você vai andando. Hoje eu tô melhor. Aí eu dou 2 passinhos, melhorei. Aí depois eu dou mais 3 passinhos para trás, piorei. Depois eu dou mais 4 passinhos para frente. É assim, é uma montanha russa. Hoje eu tô aqui em cima, eu tô no meio, depois eu tô aqui embaixo, depois eu subo de novo. Então é uma condição permanente. Não existe cura para o autismo, existe sim você conseguir conquistar suas habilidades, se tornar independente e tornar o autismo uma coisa quase imperceptível para as pessoas. Não quer dizer que aquela pessoa não está tendo dificuldade para ser aquilo, não. Às vezes aquela pessoa está tendo muita dificuldade para viver aquilo, para fazer todas aquelas tarefas como todo mundo e passar desapercebido como autista. Mas não quer dizer que ele não tenha condição, mas ele consegue ter essa habilidade de passar quase desapercebido. Entendeu, gente? É isso. Para mim essas são as 6 maiores mentiras que as pessoas falam sobre o autismo, ou que as pessoas têm na mente quando você fala que você é mãe de um autista ou que você é um autista. As pessoas acham que você é isso. E essas são as suas características principais. E pra mim, não é. Então é isso. Me conta aqui nos comentários qual foi o maior absurdo que você já ouviu. Você é mãe de autista, você é autista. Me conta aqui nos comentários qual foi o maior absurdo que você já ouviu relacionado ao autismo. Você falou, não acredito. Sério que eu tenho que ouvir isso? Qual foi? Me conta aqui, compartilha esse vídeo para mais pessoas conheçam, tenham acesso a essa informação. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de ativar o sininho para toda vez que eu postar vídeo novo você receber uma notificação e consiga visualizar esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, né? Deixa seu like. Isso ajuda muito o canal, ajuda o canal a crescer, ajuda o YouTube a entender que as pessoas que vocês estão vendo estão gostando do conteúdo e ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, tá?
É isso, gente, ó. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!